A paz do Senhor Jesus, estamos neste momento começando mais uma lição, mais uma pré-aula das lições bíblicas do quarto trimestre de 2019. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica, onde toda semana, com a permissão de Deus, estamos aqui para contribuir com o crescimento do reino de Deus. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 4, cujo tema é a degeneração da liderança sacerdotal. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Meus irmãos, o texto áureo nos diz assim: E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Por que ouço de todo este povo os vossos malefícios? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23. Verdade prática. Evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 ao 25 e o capítulo 3, versículos 10 ao 14. Eu não vou estar lendo para ganharmos tempo, mas você pode estar lendo aí na sua casa. Amém? Lembrando que é muito importante você deixar o seu like, o seu gostei. Amém? Compartilhe também nos grupos de WhatsApp. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Amém? Isso é uma bênção. Eu gostaria de ler neste momento a introdução. Lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes. Amém? A introdução. O tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Assim, Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. Louvado seja Deus. Então, é exatamente isso que nós iremos estudar nesta lição de número 4. A degeneração da liderança sacerdotal. Em primeira mão, meus irmãos, nós precisamos saber o que significa esta palavra degeneração. Veja comigo. Degeneração é perda ou destruição das características originais, alteração para pior, alção de decair, perversão. Isso é o que significa a palavra degeneração. E é exatamente isso que aconteceu na vida de Ofni e Finéias. Você pode ver que na capa tem aqui um cajado quebrado. Eles perderam a sua autoridade. Eles perderam a sua autoridade espiritual diante de Deus e do povo por causa do pecado. E isso é terrível. E a consequência é inevitável. Ela veio sobre a vida deles e também muitos israelitas sofreram. Porque quando há um pecado no seio da igreja, todo o corpo sofre, todo o corpo sente. Então a congregação de Israel, ela sofreu muito por causa da degeneração da liderança sacerdotal. Vamos estar aqui para o tópico de número 1. A degeneração dos filhos de Eli. Quando não valorizamos o que Deus nos deu. Meus irmãos, nós vamos entender que Ofni e Finéias, que eram sacerdotes do Senhor, que eram filhos de Eli, onde Eli era o sumo sacerdote, eles estavam usando o poder, a autoridade para pecar. Muitas pessoas nos dias de hoje estão agindo da mesma forma. Muita liderança
estão usando do seu poder para barganhas, para cometer crimes contra Deus. E esse foi o caso de Ofni e Finéias. Nós vamos ver no decorrer da lição quais foram os crimes que eles cometeram diante do povo, da nação de Israel. Então, meus irmãos, nós vamos entender também que Eli, que era o pai de Ofni e Finéias, diz a Bíblia que ele cometia 2 pecados. O primeiro pecado de Eli era de não repreender os seus filhos, era de não trazer uma disciplina, pois ele conhecia os pecados de seus filhos. E o segundo pecado de Eli era a complacência. Esse pecado é quando alguém concorda com outra pessoa. Então Eli estava concordando com os seus filhos. Embora, quando a gente lê a história de Eli, nós não vamos entender que ele cometeu os mesmos pecados que Ofni e Finéias, mas ele era complacente com o pecado. Ele não trazia repreensão sobre os seus filhos, nem repreensão paternal, como pai, e nem repreensão judicial, pois ele era juiz. Ele tinha que trazer a sentença para os seus filhos. E nós vamos entender biblicamente que a sentença era a morte. O crime que eles cometeram eram para ser punidos com a morte, meus irmãos. Então Eli, ele passava a mão na cabeça de seus filhos, e não pode ser assim nos dias atuais. O líder, aquele que tem um poder eclesiástico, aquele que tem autoridade espiritual, ele não pode ser complacente com o pecado. Ele não pode deixar de trazer a disciplina para a sua casa. Não. Veja que se Eli tivesse trago uma disciplina para os seus filhos, eu entendo perfeitamente que o juízo de Deus não cairia sobre eles como caiu, aonde os 2 morreram no mesmo dia diante dos filisteus. Porque quando a sentença da terra falha, o juiz dos juízes, ele traz a sua sentença. Não é verdade, meus irmãos? Nós vamos perceber na Bíblia que havia 3 espadas. A espada de Jeú, a espada de Eliseu e a espada de Deus. Quem escapasse da espada de Jeú, não escaparia da espada de Eliseu. E quem escapasse da espada de Eliseu, não escaparia com certeza da espada de Deus. A espada de Jeú, que está escrito nos livros de Reis, fala da espada da consciência. Muitos podem fugir dela, porque todo hipócrita não tem consciência. A segunda espada, que é a espada de Eliseu, fala da espada dos homens, porque você pode burlar e pagar e fugir da espada dos homens, mas ninguém pode escapar da espada de Deus. Então, Ofni e Finéias fugiram da espada dos homens, mas ele não fugiu da espada de Deus. Deus é o juiz de toda a terra. Vamos aqui para o número 2. Fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. Veja que troca que eles fizeram. Eles trocaram o Senhor pelos prazeres desta vida. Meus irmãos, eles tinham um privilégio tremendo, que era ser sacerdotes. Eles poderiam entrar no tabernáculo. Nós sabemos que o tabernáculo estava limitado apenas para os sacerdotes. Os levitas só poderiam entrar até no máximo no átrio ou pátio, mas os sacerdotes não. Eles poderiam entrar no lugar santo e também no lugar santíssimo. Aleluia! Ou seja, o sumo sacerdote poderia entrar ali no lugar santíssimo. Mas eles trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. E quais foram os crimes de Ofni e Finéias? Eu poderia citar neste momento no mínimo 4. O primeiro é que diz a Bíblia que eles não conheciam o Senhor. Veja, eles eram sacerdotes, mas eles não conheciam ao Senhor. Isso é um pecado terrível.
eles já eram sacerdotes há muito tempo, eles conheciam a lei de Deus, mas não conheciam o Senhor. Bem diferente de Samuel, que diz a Bíblia que ele ainda não conhecia o Senhor. Ele ainda não conhecia, mas quando Deus chamou Samuel, quando ele tinha aproximadamente 12 anos, ele passou a conhecer o Senhor. Mas Ofni e Finéias não conheceram o Senhor durante todo o ofício sacerdotal, até chegarem à morte, eles não conheceram o Senhor. É algo terrível que acontece na vida de muitos cristãos, onde eles estão na igreja todos os dias, eles leem a Bíblia, mas eles não conhecem o Senhor. O segundo crime de Ofni e Finéias é que eles eram filhos de Belial. Essa expressão quer dizer que eles tinham as mesmas atitudes de Satanás, as mesmas ações de Satanás. Eles eram filhos de Belial. Em terceiro lugar, Ofni e Finéias, eles roubavam as ofertas que os israelitas traziam para oferecer a Deus. E isso é algo terrível, porque eles estavam roubando essa oferta do altar de Deus. Veja, meus irmãos, como isso é muito sério, não é verdade? Os israelitas traziam as suas ofertas, colocavam em cima do altar de holocausto e dali, com um garfo de 3 dentes, eles roubavam as ofertas que os israelitas ofereciam para Deus. E pior, eles roubavam a gordura. A gordura era a parte principal da oferta, porque quando a oferta estava sendo queimada, aquela gordura que era queimada subia como cheiro suave diante das narinas de Deus. E Deus recebia aquela oferta, mas eles estavam roubando até mesmo a gordura, meus irmãos. O quarto crime deles era que eles se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam na tenda da congregação, ou seja, na porta da tenda do tabernáculo. Eles então deitavam-se com elas, e eles eram casados, e mesmo assim eles cometiam o adultério. Então, meus irmãos, nós vamos entender que esses são os crimes dos filhos de Eli. Eles eram passíveis, eles deveriam receber a sentença de morte, mas Eli não quis fazer isso. Ele apenas deu uma palmadinha neles, dizendo: olha, meus filhos, não é boa a notícia que eu ouço falar de vós por aí. Não façam tal coisa. Meus irmãos, existem coisas que não devem ser faladas. Tem que trazer a disciplina mesmo. Não é verdade? A Bíblia diz que os pais devem corrigir os seus filhos com vara. Às vezes as palavras não adiantam nada. Tem que trazer uma disciplina mais severa. Até porque os crimes de Ofni e Finéias eram terríveis. Mas diz a Bíblia que Deus queria matar eles. E por isso eles não ouviram o seu pai Eli. Vamos aqui para o número 3. As consequências para quem peca contra Deus. Meus irmãos, existe aquele pecado que você peca contra o seu irmão. Mas existe aquele pecado que você peca contra Deus. E nós vamos perceber no número 3 que as consequências são trágicas para pessoas que pecam contra o próprio Deus. Porque se eu vou magoar o meu irmão, eu estou pecando contra ele. Eu tenho que chegar nele e pedir perdão. Agora, se eu pecar contra Deus, a sentença vai ser muito grande na minha vida. E por que Ofni e Finéias pecaram contra Deus? Porque quando os israelitas traziam as ofertas e eles roubavam aquelas ofertas, automaticamente Deus recebeu a oferta daquele israelita, mas Deus estava perdendo algo muito importante, que era o cheiro suave que subia às suas narinas, onde eles roubavam. Então eles estavam roubando do próprio Deus aquelas ofertas. Eles estavam pecando contra o próprio Deus. Então a sentença veio sobre eles. Deus disse que os dois iriam morrer no mesmo dia e eles morreram. Essa é a sentença sobre a vida daquela pessoa que peca contra Deus.
é a morte. Então, meu irmão, é melhor você se arrepender, você confessar e deixar para que você venha alcançar do Senhor a sua misericórdia. Número 2. A sentença do juízo de Deus. A experiência profética de Samuel. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que Samuel, ele teve uma experiência profética tremenda, onde Deus falou com ele 4 vezes. Na terceira vez, Eli o instruiu. Ele disse: olha, Samuel, quando o Senhor te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Às vezes eu fico pensando e imaginando o que seria de Samuel se não fosse Eli, não é verdade? Porque Eli foi um péssimo pai, mas foi um excelente instrutor. Ele que instruiu Samuel. Assim como eu tenho o meu pastor, que me instruiu e que me continua me instruindo até os dias de hoje. Ai de mim se não fosse ele. Ai de Samuel se não fosse Eli para trazer essa instrução. Então, o chamado profético de Samuel foi tremendo. Ele teve essa experiência maravilhosa, onde Deus chamou ele. Então, pela 4ª vez, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O que me chama a atenção e o que me atrai é que quando Deus foi falar com Samuel, com o jovem Samuel, que tinha 12 anos de idade, Deus não disse assim: olha, Samuel, você agora vai ser um profeta, você vai ser um juiz, você vai ser um sacerdote, você vai ser uma bênção nas minhas mãos. Não. Não foi isso que Deus falou para ele. Deus começou a falar para Samuel o que ele iria fazer com a casa de Eli. Então, essa foi a experiência profética de Samuel. A primeira vez que Deus fala com Samuel, Deus já estava falando com ele o que ele iria fazer com a casa de Eli. Como ele iria matar Ofni e Finéias. Então, Samuel já estava sendo forjado como um verdadeiro profeta para trazer uma mensagem de juízo para a casa de Eli. Porque a maioria dos profetas que a gente vê hoje são profetas que entregam bênção. Mas a maioria dos profetas no Antigo Testamento traziam juízo, traziam sentença e trazia palavras duras, como foi o caso de Samuel. A primeira profecia que ele entregou para Eli foi uma sentença sobre a sua casa, e isso se cumpriu cabalmente. E nós vamos ver no decorrer desta lição. Número 2. Sentença pronunciada. Então, meus irmãos, algo me chama a atenção e eu gostaria de compartilhar com você neste momento. Amém? Você que sempre está aí nos acompanhando, que o Senhor possa lhe abençoar. Um crente que é grato é diferente, não é verdade? Então, eu acho muito interessante é que a história começa a falar de Eli e ele estava sentado numa cadeira. E a história termina falando de Eli, ele sentado numa cadeira. São líderes parados. Ele estava sentado quando a Bíblia começa a falar dele, porque ele viu Ana orando, ele estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo e ele viu Ana orando. E quando deram notícia que os seus filhos morreram e que a arca foi tomada, ele estava sentado numa cadeira. Ele estava gordo, ele estava cego. Isso fala de líderes parados, líderes que só gostam de ficar na igreja, que não evangelizam, que não sobe no monte para orar, que não visita ninguém. Não, eles só gostam de estar ali na igreja, no templo, como Eli. Eli só estava, ou quando ele estava sentado, ou ele estava deitado. Irmão, o líder, ele tem que se movimentar. Quanto mais ele trabalha, mais a igreja vai crescer. Quanto mais ele trabalha, mais o evangelho vai se expandir. Então, veja que Eli estava sentado, meus irmãos, e diz a Bíblia que a sentença foi proferida contra a sua casa. Primeiro, no capítulo 2, versículos 27 ao 36, foi a sentença daquele profeta sem nome, que disse
que os 2 filhos de Eli morreriam no mesmo dia. E para confirmar, Samuel falou a mesma coisa no capítulo 3, dizendo que Deus iria trazer um juízo sobre a casa de Eli. E isso se cumpriu de forma tremenda, meus irmãos. Naquele exato momento em que Samuel entregou a mensagem, ele disse que Deus faça o que ele achar melhor. Então, a partir dali, a sentença começou a vir sobre a casa de Eli. E isso foi terrível. No número 3, vai dizer a desgraça da família de Eli. Por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque quando os profetas entregaram a mensagem para Eli, veja que tudo começou a se cumprir. Primeiro, Israel foi para a guerra. Ofni e Finés não foram. E diz a Bíblia que eles perderam 4.000 israelitas. Eles morreram. Então eles chegaram diante dos anciões e disseram: por que o Senhor nos feriu? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a arca e vamos voltar novamente para a guerra. Então, Ofni e Finés agora foram para a guerra. E quando a arca chegou ao arraial, diz a Bíblia que os israelitas se alegraram ao extremo. Era como se fosse um amuleto. O lugar da arca da aliança não é no meio da guerra. O lugar da arca da aliança é no lugar santíssimo. A Bíblia diz que cada um de nós devemos ficar na vocação em que fomos chamados. O lugar da arca não é no lugar santo, o lugar da arca não é no átrio, o lugar da arca não é no meio da guerra, o lugar da arca é no lugar santíssimo. Mas tiraram a arca de lá para levarem à guerra, porque estavam fazendo da arca da aliança um amuleto. É por isso que Deus permitiu com que a arca desaparecesse, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e sumiu com a arca, porque senão seria um dos objetos mais fortes de idolatria dos dias atuais. E existem pessoas até hoje que andam atrás dessa arca. Alguns acham que ela foi elevada ao céu, outros acham que ela está debaixo da mesquita de Al-Aqsa, outros acham que ela foi destruída. Mas o que me chama a atenção é que quando a arca da aliança chegou no arraial, eles começaram a jubilar, a gritar. Os filisteus que estavam do outro lado ouviram aquilo e temeram. Eles disseram: estamos arruinados. O Deus dos hebreus desceu no arraial deles. Mas diz a Bíblia que eles começaram a se animar uns aos outros. Veja, eles temeram, mas eles não desistiram. É uma atitude típica de Satanás. Ele teme a Deus. Diz a Bíblia que ele estremece, ele crê que estremece, mas ele não vai desistir de nos atacar. Então os filisteus, meus irmãos, eles se animaram, foram para a guerra e essa segunda derrota foi pior. Foi quase 7 vezes pior. Na primeira morreu 4.000, na segunda morreu 30.000. Veja o prejuízo que trouxe à congregação de Israel, a degeneração da liderança sacerdotal. Diz a Bíblia que Ofni e Finés morreram. A arca da aliança foi levada com os filisteus. Então, um dos moços da tribo de Benjamim que sobreviveu a essa guerra correu aonde estava Eli e lhe trouxe a notícia. Quando Eli ouviu aquela notícia, ele estava sentado numa cadeira, ele caiu para trás e quebrou o seu pescoço. Quem matou Ofni e Finés foi Deus, mas quem matou Eli foi o seu peso, foi a sua gordura. E diz a Bíblia que a mulher de Finés estava grávida, e ela ouviu falar dessa notícia, e ela então começou o trabalho de parto. Meus irmãos, ela morreu. Ela morreu porque não aguentou ouvir falar dessas notícias trágicas. A morte de seu sogro, a morte de seu esposo e a morte de seu cunhado. E também ela ouviu falar que a arca da aliança havia sido levada embora. E ela deu à luz a um filho e colocaram o nome dele de Icabó. E disseram: foi-se a glória de Israel. Tudo isso
por causa da degeneração da liderança sacerdotal. Quando os líderes falham, a igreja toda sofre. Os líderes falharam e a congregação de Israel sofreu. Vamos agora para o número 3, ou seja, o tópico de número 3. As consequências do pecado. Número 1, o preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. E isso é uma realidade que não pode ser negada. Meus irmãos, nós vamos ver vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que cometeram pecado e que a consequência foi terrível na vida de todos eles. Nós temos o exemplo de Adão e Eva. Nós temos o exemplo de Acã. Nós temos o exemplo de Ananias e Safira. Nós temos o exemplo de Davi. E tantas outras personagens que nós temos aí o exemplo para que nós não venhamos seguir o mesmo caminho deles. Não é verdade? Porque o pecado, ele é como um cartão de crédito. Você usa agora e paga depois. Você tem o seu patrão, que você trabalha para ele, e ele vai te pagar o seu salário. Mas existe patrão que nos engana, que não paga direito. Mas existe um patrão chamado pecado, que esse não falha. Ele paga direitinho, e até às vezes com juro e correção monetária. Porque diz a Bíblia que existem pecados que trazem consequência 2 vezes mais. O pecado, meus irmãos, é luto disfarçado de festa. O pecado, ele não te oferece pão, ele te oferece pedra. Ele não te oferece peixe, ele te oferece serpente. Ele não te oferece ovo, ele te oferece escorpião. O pecado, ele está travestido, mas ele vai trazer uma consequência muito grave sobre a casa de Eli, por causa dos pecados dos filhos dele e também dos pecados de Eli. Eli era complacente com o pecado. Ele não trazia repreensão aos seus filhos. E os seus filhos eram filhos de Belial, não conheciam o Senhor, roubavam as ofertas de Israel e também se deitavam com as mulheres. E por causa desses pecados, toda essa desgraça veio sobre a casa de Eli. Número 2. Os males da falta de repreensão. Meus irmãos, nós sabemos que os males pela falta de repreensão na casa de Eli foi muito grande. Como eu disse, eu posso estar dando aqui o meu parecer, até porque eu estou comentando, na verdade, essas lições bíblicas. Alguém pode discordar ou não. Eu acredito que se Eli trouxesse uma sentença contra os seus filhos, Deus não teria matado eles. Mas por causa dessa falta de repreensão, Deus teve que intervir na história. Muitos pais não trazem a repreensão para os seus filhos e o próprio Deus traz. Não é verdade, meus irmãos? Então esse foi o pecado terrível de Eli, que foi a falta de repreensão. Ele era juiz, então o que ele deveria fazer era trazer uma sentença sobre a vida dos seus filhos. Mas diz a Bíblia que ele não trouxe. E por causa disso, os males, eu já disse no tópico anterior, Ofni e Finéias morreram, Eli morreu, a mulher de Finéias morreu, a arca da aliança foi levada, isso em primeiro momento. E essas profecias em que Deus iria acabar com a casa de Eli se cumpriu cabalmente durante o período de 130 anos. Nós vamos ver que quando Saul matou 85 sacerdotes, ali aquela profecia ainda estava em andamento. Aqueles 85 sacerdotes eram da casa de Eli. Então eles morreram para que a profecia que Deus falou por intermédio daquele profeta sem nome no capítulo 2 e por intermédio do profeta Samuel no capítulo 3, para que essas profecias viessem se cumprir de forma
no seu total, durante o período de 130 anos, amém? Ela se cumpriu cabalmente. Então veja que o pecado ele não compensa. Nós devemos fugir, meus irmãos, do pecado, amém? Vamos aqui para o número 3. Pecados voluntários e deliberados não têm preço. Meus irmãos, existe aquele pecado voluntário, não é verdade? E existe também aquele pecado involuntário. Ou seja, aquele pecado voluntário, a pessoa comete, mas ela não se arrepende, ela não confessa, ela não deixa esse pecado de lado, ela não tem nenhum arrependimento no seu coração. Isso são pecados voluntários, aonde ela faz planejando já aquele pecado. E existe o pecado involuntário. Às vezes a pessoa comete aquele pecado sem querer. E às vezes quando ela comete, ela se arrepende e deixa. Então os pecados de Ofni e Finéias eram pecados voluntários e deliberados. Esses pecados não têm perdão. A sentença desse pecado é a morte. Esse pecado é a mesma coisa de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então esse pecado é a mesma coisa. Por quê? Porque um pecado não confessado não tem perdão. Então ele se iguala à blasfêmia contra o Espírito Santo. Ofni e Finéias pecaram, mas não confessaram o seu pecado. Então esse pecado não tem perdão. A sentença dele é a morte. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus trouxe a sentença sobre os filhos de Eli. Meus irmãos, que nós venhamos estar firmes na presença do Senhor e deixando todo o embaraço de lado que tão de perto nos rodeia. Amém? Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.